Pessoal, são 9h55. O pregão vai começar agora. A gente tem aí uma zona de consolidação que possivelmente poderia acontecer. Já rompeu, mas ainda não deu o sinal do trade system. 9h56 agora. Então não tem como a gente entrar na operação. Bom, pessoal, a gente fez uma entrada operacional aqui na correria. Tá? A gente zerou o risco da operação. Daqui a pouco eu vou estar comprovando as ordens. Praticamente a gente perdeu muito pouquinho, né, porque a liquidez do mercado não permitiu eu sair exatamente no ponto de entrada que eu fiz. Então a gente saiu no 0 a 0 porque o break-even nos indicou que, após a gente entrar na operação, a técnica de break-even nos indicou que provavelmente daria errado a operação. A gente saiu no 0 a 0, a gente evitou o stop. E agora a gente tem uma zona do Congestion Profit aplicável aqui e rompeu já a zona do Congestion Profit, mas não deu sinal pela média móvel, então a gente vai ficar de stand-by. Bom, pessoal, rompeu a zona do Congestion Profit para cima. Não houve indicação de Congestion Profit nessa correção na Price Trend Line e a gente fez a entrada operacional. Estamos na operação, certo? E agora o nosso alvo é, primeira coisa, identificar o break-even, o ponto do break-even. Segundo, maximizar os retornos pela metodologia Micro Reversion Profit, no caso. Inclusive, tá indo aqui, a gente já pode zerar o risco. Bom, pessoal, zeramos o risco da operação, tá? Nós fizemos a entrada operacional aqui. Nosso risco estava aqui embaixo, a gente zerou o risco. Então, o risco da operação está zerado. Vamos fazer o possível para maximizar os retornos, ficar na tendência até o fim, para ganhar durante toda a tendência, se possível. Pessoal, são 10 horas e 32 minutos, tá? Quando fez esse engolfo de baixa, a Profit Line também indicou divergência, então a gente saiu aqui. Existe alta probabilidade do preço voltar a tudo e estopar a gente. E além disso, a gente tem uma zona do Congestion Profit aplicável agora. A gente ganhou 70 pontos nessa operação, mais ou menos. E ó, você pode ver que ó, o nosso ponto de zerar o risco estava onde? Aqui. A Profit Line, que faz parte do nosso indicador Reversion Profit, indicou nesse padrão de candlestick, que é um engolfo de baixa, que é muito forte, que indica que o preço sofreria uma grande correção e atingiria o ponto de zerar o risco, ou seja, sairia no 0 a 0, certo? E ficaria sem nada. Acabou que eu saí antes, ganhei uns 70 pontos aí mais ou menos, e ó, evitei que zerasse o risco e eu saí no lucro ainda. E além disso temos uma zona do Congestion Profits, que provavelmente pode dar sinais falsos na extremidade de 50, 0,30, olha lá, olha o stop aqui atingindo. Evitamos o stop, identificamos que daria o stop pela nossa metodologia e sair ainda com lucro. Então isso é muito importante para um trader. Saber depois que você entrou na operação que existe probabilidade de dar errado o trade e você sai fora, pega o lucro que você puder ou no mínimo zero risco, como foi o que aconteceu aqui nessa operação. Né? Eu entrei e me arrisquei nessa operação, ia dar o prejuízo e eu evitei antes porque a nossa metodologia tem esses segredos, essas tecnologias e ferramentas que nos permitem prever esses movimentos do mercado e sair e bater em retirada e ficar no 0 a 0. Então é muito importante você evitar prejuízo, muito importante quando você entra na operação, conseguir saber o que o mercado vai fazer e traçar as probabilidades do que pode acontecer e tomar decisões com base nessas probabilidades. A probabilidade de voltar contra a sua operação te dar prejuízo, zero risco ou sai no lucro, como foi que aconteceu aqui. Então, ó, deu o stop. Além de atingir o ponto de zerar o risco que a gente fez com o break-even, deu o stop aqui. E agora pode consolidar, lateralizar. Bom, pessoal, então a gente fez esse lucro aqui. Deu sinais ambíguos aqui, não deu para a gente iniciar a operação aqui, certo? E acabou que fez uma boa alta, agora deu uma divergência e uma zona do Congestion Profit foi configurada entre 50,161 e 50,352. Então vamos ficar de stand-by até o preço romper essa zona ou para cima ou para baixo e vamos fazer nossas operações novamente, se acontecer uma condição técnica favorável. Bom, 11h48, nossa última operação, tá? A gente fez uma entrada aqui, tá? É a última operação, a gente ficou no 0 a 0 praticamente, porque a gente fez uma operação mais ou menos vencedora e outra que foi perdedora. Perdedora não, as duas a gente zerou o risco e uma a gente saiu até com um pequeno lucro. Tinha uma zona de consolidação, foi prevista a zona de consolidação e pela operação de rompimento de consolidação deu um sinal aqui com alta probabilidade de fazer um grande movimento de queda e continuar a tendência de baixo. E fez aí um grande movimento de queda. Estamos agora com a zona do Congestion Profit evitada.
neutralizado, aliás. E a nossa entrada operacional foi aqui. Nosso stop estava aqui nesse ponto. Nós, então, vamos proteger o lucro nesse ponto aqui, que é o ponto de break-even. Se o preço bater aqui, provavelmente vai estopar. O problema é que eu fiz a entrada operacional, eu entrei a 50,70 ao invés de 50,85 mais ou menos. Devido à liquidez do mercado, às vezes o mercado não fica com uma liquidez boa, mesmo operando com um contrato. Por isso que não dá para operar no day trade com 500 mil, 1 milhão de reais operando no mercado. Certo? A gente está praticamente com risco zerado. Se a gente perder, a gente vai perder muito pouco. Certo? Daqui a pouco a gente vai comprovar as ordens das operações. E o principal, não deu divergência aqui. Preço pode começar a fazer topos e fundos descendentes, pode cair, pode realmente fazer uma grande tendência de baixa. Existe uma alta probabilidade disso. Eu também vou voltar a operar de 10 a meio-dia só quero ficar operando no início do pregão. Então eu vou parar de operar depois desse horário. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o preço bateu no nosso break-even e é muito provável que stop, tá? O break-even indica que é muito provável que stop ou que consolide também. Então a gente vai ter uma zona de provável consolidação determinada pelo break-even e a gente zerou o risco da operação. Então, bom, pessoal, vamos comprovar as ordens das operações agora. Então tá aí as operações reais, comprovado as ordens direto da plataforma. Primeira operação, venda 49.805, compra 49.835. A segunda operação, comprado 49.895, depois venda 49.965. Depois a última operação que eu fiz agora, 50.070 e a gente saiu a 50.085. Perdemos 15 pontos nessa. Vamos lá dar uma olhada na planilha. Perdemos aqui 30 pontos na primeira operação, ganhamos 70 na segunda. E na terceira a gente perdeu 15, acabou nosso horário. O meu horário, com esse método dá pra gente operar até 1 da tarde. Mas eu prefiro trabalhar 2 horas por dia e ganhar de 3 a 5% ao mês, que pra mim é uma fortuna trabalhando só 2 horas por dia. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu sou programador, sou desenvolvedor. A área de tecnologia é a minha área e eu quero ser expert e muito genial nessa parte de tecnologia para desenvolver ferramentas para o mercado financeiro, mas como desenvolvedor. E também desenvolver métodos para eu também operar, que eu também sou operador. Então preciso me dedicar mais tempo para a área de programação e desenvolvimento. Por isso que eu prefiro no day trade operar das 10 da manhã até o meio-dia só e ganhar de 3 a 5% ao mês. É uma fortuna para mim isso, porque eu estou ganhando dinheiro trabalhando muito pouco. E o principal é o position. Eu gostaria de só fazer position, porque o position trading é longo prazo. Então, fechou o mercado, eu analiso o mercado. Vai dar alguma oportunidade no dia seguinte, eu programo o home broker da corretora para fazer as operações. Eu posso até trabalhar em outra empresa como empregado, se eu quiser, e ser só position. Só que os lucros são dentro de um ano e meio. Por isso que eu faço day trade, mas felizmente eu descobri uma maneira de ganhar só no início do pregão. Na Vale, por exemplo, funciona maravilhosamente. Das 10 da manhã ao meio-dia, usando a metodologia Trend Follow Expert, 3 a 5% mensais em média que você vai ganhar. Fantástico. É uma fortuna. Porque você está trabalhando 2 horas. Com 100 mil reais você ganha 3 mil a 5 mil reais trabalhando 2 horas por dia. Quem consegue isso no mundo? O importante aqui é a qualidade de vida. 2 horas trabalhando apenas. Então, isso é o fabuloso do meu método para day trade que eu acho. Você trabalhar pouco e ganhar essa quantidade só no início do pregão. Isso é muito legal. Bom, pessoal, nosso dia começou no Forex. Houve uma operação aqui, a gente tinha uma zona do Congestion Profit desse ponto até esse ponto, só que depois foi rompida e deu um sinal de venda, certo? Então nós entramos aqui, porém o preço ele fez um movimento de baixa e nós zeramos o risco da operação. Então nós ficamos no 0 a 0 nessa operação. Essa segunda que foi interessante a gente está falando. O mercado consolidou, antes de consolidar, a gente detectou o Congestion Profit, que indicou, a gente não entrou comprado aqui, é tanto que deu sinal aqui, estopou, certo? Mercado lateralizado, realmente muito perigoso. Rompeu, quando rompeu nesse candle aqui, que foi um enforcado que rompeu, voltou, nesse doji pequenininho aqui, nesse doji aqui a gente entrou, 3 pips de risco, o Software Speed Risk Manager em 1 segundo mandou a gente entrar com 75 mini lotes, então a gente entrou,
E o que acontece? O preço ele chegou até esse movimento, não deu divergência na Profit Line. E aqui, quando fez esse arame de topo, padrão de candlestick, condizendo com a divergência da Profit Line, então nós temos uma saída operacional. Então nós saímos aqui nessa região. A gente teve um lucro bom de 0,6% nessa operação. Tá? 0,6% graças à alavancagem inteligente. Alavanquei para 75 mini lotes, muito maior do que 10 mil reais, 10 mil dólares, 75 mini lotes no Forex. E obtivemos essa lucratividade significativa, porém o meu risco manteve-se o mesmo, de 0,3%. Pessoal, fazendo uma análise da hipermarcas, o que a gente tem aqui? Uma consolidação, uma lateralização do preço no gráfico semanal. Então, entre a região de 18,35 e 14,92, na hipermarcas a gente tem uma consolidação, uma lateralização, ou seja, não dá para a gente ganhar dinheiro com tendências. Por exemplo, tendências como essas aqui gigantes, tá? Que deu aqui 400%, e essa aqui de queda deu 62%. Não tem como a gente ganhar porque o preço está indicando, está lateralizado. A gente tem que aguardar romper estas extremidades no gráfico semanal. Então no diário também não tem como fazer nada. É melhor operar no diário porque com base no semanal, usando a nossa técnica secreta de análise fractal, quando você faz o curso Trader Profissional Avançado, você vai aprender todas essas ferramentas e tecnologias. Agora, no gráfico diário, né, a gente tem sinais de compra. Aqui, por exemplo, deu um sinal de compra, mas voltou tudo. Por quê? Consolidação no gráfico semanal. Então, na hipermarkets não dá para fazer nada. Tem que aguardar romper essas extremidades estabelecidas pelas probabilidades que a nossa estratégia indica. Bom, pessoal, na Vale a gente teve duas operações. Essa operação a gente iniciou tendência de baixo, porque o preço está abaixo aqui da price trend line, não, desculpa, da média móvel exponencial 377, pressão de venda, tende a fazer grandes movimentos de queda. Aqui é um ponto de entrada na média 89. A gente fez a entrada operacional um centavo abaixo da mínima. Nós entramos, um centavo acima da máxima, nós colocamos o start de compra. Fez esse movimento, voltou tudo, a gente saiu um pouco antes e auferimos um pequeno lucro, certo? De 0,07%, uma mixaria, tá? E depois o preço, aqui nesses padrões de ondas, fez uma zona do congestion profit dessa extremidade até esta. Porém, o que aconteceu foi que rompeu por esse doji. Esse doji rompeu e neutralizou a zona do congestion profit. E daí eu fiz a entrada operacional. Então a gente calculou pelo software Speed Risk Manager. Fizemos o manejo de risco em 1 segundo. O software Speed Risk Manager indicou para a gente entrar com 4.300 ações. Tá? Em mais 1 segundo eu executei na boleta 4.300 ações. Vendi 31,63. A gente colocou a limitação do prejuízo aqui. Tá? 31,68. E a gente auferiu o lucro quando deu 1% de variação, que deu mais ou menos 31,32. 31,32, tá? Então 31,32. 1,25% de lucro, a nossa metodologia deu. Trabalhando apenas 2 horas por dia, 4,77% de lucro líquido nesse mês. Daí você vai falar, puxa, é legal, todo mês é assim? Não, vai ter meses que você vai ganhar muito menos e talvez fique até no prejuízo, porém ficará com um pequeno prejuízo. Respeitando o nosso trade system, o prejuízo é muito pequeno. Então, esse ano a gente não teve nenhum mês negativo. Todos os meses nós terminamos positivos. Junho, maio, tá tudo aqui. Maio, junho, julho, certo? E agosto. Em julho, 0,7. Em junho, 1,85. Em maio, 0,91. Meses que os lucros foram pequenos. E esse mês, uma lucratividade absurda de 4,77% de lucro na Vale acumulado, certo? E a gente acertamos muitas operações, acertamos mais do que erramos, apesar de que eu comecei a operar devido à minha mudança de escritório, de casa, que eu fiz só dia 8, então não sei o que aconteceu antes do dia 8, poderia estar ganhando muito mais ou quem sabe teria tido alguns prejuízos, mas a gente está ganhando isso aqui. Bom, então na Vale, essa aí foi mais um dia bem sucedido pra gente. Aula de psicologia do trader, comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. O trader fracassado no mercado está sempre falando sobre seus investimentos atuais para todo mundo, para saber a opinião
dos outros em relação às suas decisões. O que acontece, pessoal? Eu falo os investimentos que eu faço, eu estou mostrando nas videoaulas. Mas eu gravo, tomo minha decisão independente do que todo mundo vai pensar. Independente de notícias, informações ou do que analistas e especialistas do mercado dizem. E eu estou ganhando meu dinheiro assim. Então, muitas vezes você tem uma decisão baseada em um método, uma probabilidade de ganhar com essa decisão. Você vai tomar essa decisão, só que antes você pede a opinião de alguém. Esse alguém pensa diferente de você, diz para você o contrário. Você não entra na operação e se você depois você descobre que a operação teria dado certo, você teria tido um lucro enorme. Logo, você já sabe que você precisa desenvolver um método, trabalhar em cima desse método para você efetuar suas operações e suas decisões. E simplesmente não pedir a opinião de ninguém, não ouvir ninguém. Porque nós temos a tentação. A tentação, pessoal, a gente tem que fugir da tentação. Porque a tentação tende a fazer a quebrar a nossa resistência. Por mais que você tenha consciência de que você não deve fazer aquilo, a tentação tende a quebrar a sua resistência, tende a influenciá-lo. Então, o que é tentação para você, trader? Você tem um método, uma probabilidade e regras. Você tem que seguir essas regras. Simplesmente não ouça ninguém. Blinde-se. Você tem que se blindar e apenas seguir a sua metodologia, a sua disciplina. Hoje no mini índice, eu segui perfeitamente o Trade System, fiquei no 0 a 0 e poderia ter terminado no prejuízo. Então, todo mundo já sabe que eu sigo as regras e não estou ouvindo ninguém. Você já sabe, então, que essa atitude é de um trader realmente que perde dinheiro no mercado. Então, você tem que ter a sua metodologia e segui-la com disciplina.